Muito se fala a respeito do apocalipse, fim do mundo, juízo final ou como queira chamar. Esse tema é muito bem abordado na Bíblia Sagrada, onde também existem passagens nas Escrituras de que haverá um momento inesperado por todos, na qual Jesus descerá do céu para buscar aqueles que nele creem e seguem seus ensinamentos passados de geração a geração. Mas, deixando o lado religioso um pouco de lado, será que de fato corremos o risco de sermos varridos do universo? Hoje, examinaremos os fatores que podem destruir a humanidade. Desastres naturais, desastres causados pelo homem, autodestruição deliberada e forças maiores contra nós. Conheça hoje os 10 acontecimentos que vão destruir a Terra. Por meio milhão de anos, o Homo sapiens vagou pelas terras que hoje construímos nossas cidades, criamos linguagens complexas e enviamos batedouros robóticos para outros planetas. É difícil imaginar tudo isso chegando ao fim. No entanto, 99% de todas as espécies que já existiram no planeta foram extintas, incluindo todos os nossos ancestrais hominídeos. Antes de começarmos a nossa lista, certifique-se de não esquecer de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e deixar o seu mega like. Agora que você realizou essa tarefa simples, podemos começar. Vamos lá. Em 10º lugar, impacto de asteroides. Uma vez que uma cena de desastre ganha seu clichê de Hollywood, é difícil levá-la a sério. Mas não há dúvida de que invasores cósmicos atingirão a Terra, e não teremos que esperar milhões de anos para que isso aconteça. Em 1908, um fragmento de um cometa de 60 metros de largura atingiu a atmosfera e explodiu sobre a região de Tunguska, na Sibéria, com um impacto de quase 1000 vezes a energia da bomba atômica lançada sobre Hiroshima. Os astrônomos estimam que eventos de magnitude semelhante ocorram a cada 1 a 3 séculos. Benny Pazer, antropólogo e pessimista da Universidade John Moores de Liverpool, afirma com convicção que os impactos interromperam a civilização humana mais de uma vez. Ele afirma, por exemplo, que um desses impactos tirou a vida de aproximadamente 10.000 pessoas na cidade chinesa de Xinjiang, no ano de 1490. Muitos cientistas rebatem as conclusões de Benny. Eles dizem que grandes impactos são mais prováveis de ocorrer sobre o oceano, enquanto os pequenos impactos que ocorrem em terra são mais prováveis de afetar áreas desabitáveis. No entanto, quando se trata de grandes asteroides, não importa onde eles pousem. Objetos com diâmetro superior a 800 metros de largura que impactam a Terra a cada 250 mil anos ou mais desencadeiam tempestades de neblina seguidas de um resfriamento global da poeira ejetada. Os humanos provavelmente sobreviveriam, mas a civilização quase certamente pereceria. Um asteroide com 8 km de largura causaria extinções em grande escala, como por exemplo aquele que pode ter marcado o fim da era dos dinossauros. Para um frio de verdade, dê uma olhada para o cinturão de Kuiper, uma zona logo além de Netuno que contém cerca de 100 mil bolas de gelo com mais de 80 km de diâmetro. O cinturão de Kuiper envia uma chuva constante de pequenos cometas em direção à Terra. Se um dos grandes viesse diretamente para nós, seria praticamente o extermínio de todas as formas de vida superiores, inclusive a das baratas. E por falar em cometas e asteroides, você alguma vez já ouviu o barulho que se faz quando um pequeno fragmento de asteroide atinge a nossa atmosfera? Se só um pedacinho do asteroide já causa esse estrondo, imagine ele inteiro. Em 9º lugar, epidemias globais. Recentemente, todos nós fomos testemunhas do que um vírus é capaz de fazer na humanidade. Se a Terra não nos aniquilar, nossos companheiros organismos podem estar à altura dessa tarefa. Bactérias e pessoas sempre coexistiram, mas às vezes o equilíbrio pode sair do controle. A peste negra ceifou 1/4 dos europeus no século XIV. A gripe tirou a vida de pelo menos 20 milhões de pessoas entre 1918 e 1919. A epidemia de AIDS produziu um número de mortos semelhante e continua a crescer. De 1980 a 1992, os Centros de Controle de Prevenção de Doenças relataram um aumento de 58% na taxa de mortalidade por doenças infecciosas apenas nos Estados Unidos. Doenças mais antigas, como cólera e sarampo, desenvolveram uma nova resistência aos antibióticos. A agricultura intensiva e o desenvolvimento da terra aproximaram os humanos dos patógenos animais. Viagens internacionais significam que as doenças estão se espalhando mais rápido do que nunca. E, infelizmente, este é um fato um tanto meio difícil de se ter controle. Michael Osterman, especialista em doenças infecciosas que recentemente deixou o Departamento de Saúde de Minnesota, descreveu a situação com uma metáfora. É como tentar nadar contra um rio extremamente furioso, contra correntezas muito fortes.
A possibilidade mais sombria é o surgimento de uma cepa que se espalhe tão rápido que somos pegos de surpresa, ou resistente a todos os meios de controles químicos atuais, possivelmente como resultado de mexermos na panela ecológica, digamos assim. Cerca de 12 mil anos atrás, uma onda repentina de extinção de mamíferos varreu as Américas. Ross McPhee, do Museu Americano de História Natural, acredita que o culpado é uma doença extremamente mortal que os humanos ajudaram a carregar quando migraram para o Novo Mundo. Aquecimento global. A Terra está ficando mais quente e a maioria dos cientistas concordam que os humanos são os culpados. É fácil ver como o aquecimento global pode causar inundações em cidades e destruir plantações. Mais recentemente, pesquisadores como Paul Epstein, da Harvard Medical School, levantaram preocupações de que se o aquecimento global seguir mais adiante, poderia ajudar na disseminação de doenças infecciosas, proporcionando um clima mais adequado para parasitas e espalhando uma gama mais ampla de patógenos tropicais. Isso pode incluir doenças culturais que, combinadas com mudanças climáticas substanciais, podem resultar em fome no mundo e o extermínio de muitos seres vivos. Os efeitos podem ser ainda mais dramáticos. Atualmente, os gases na atmosfera retêm calor suficiente da superfície para manter as coisas confortáveis. No entanto, aumentar um pouco a temperatura global pode ter um efeito de feedback negativo, com a água evaporando mais rapidamente, liberando vapor d'água, um potente gás de efeito estufa, que retém mais calor, expandindo o dióxido de carbono nas rochas, impulsionando temperaturas ainda mais altas. A Terra pode se tornar Vênus, com uma temperatura máxima de 900 graus Fahrenheit em um dia típico. Provavelmente, muito aquecimento seria necessário para iniciar um efeito tão incontrolável, mas os cientistas não têm ideia de onde está o ponto de inflexibilidade. Tecnologia avançada. O professor de robótica da Universidade Carnegie Mellon, Hans Moravec, observa que os robôs ficam mais complexos a cada ano, e que eles acabarão por superar os humanos em inteligência. Acredito que em 2050 os robôs terão a mentalidade de um ser humano com capacidade de generalização e abstração, afirma o professor. É possível que os humanos não queiram ver essa evolução da capacidade dos robôs. O Instituto Machine Intelligence Research prevê que, quando o software se tornar bom o suficiente para fazer coisas ainda melhores, haverá uma explosão de inteligência. De acordo com estudos, inteligências artificiais não controladas podem destruir rapidamente o ser humano e tudo o que ele valoriza. Até Stephen Hawking, um dos cientistas mais respeitados do mundo, alertou que as máquinas podem acabar com a humanidade. Essas máquinas avançariam por conta própria. Os humanos seriam eliminados da competição devido à sua lenta evolução biológica, de acordo com Stephen Hawking, que falou em uma entrevista à BBC, uma famosa emissora de TV. Então, fique ciente de que algum dia o que parecia ser apenas ficção científica de Hollywood poderá se tornar um pesadelo na vida real, uma guerra entre humanos e máquinas. Nanotecnologia. A nanotecnologia já faz parte do cotidiano dos seres humanos, principalmente em cosméticos, filtros de água e produtos de beleza. Mas, junto com os benefícios, ela também tem o potencial de causar a extinção da humanidade, porque seu poder transformador aumenta o potencial de ocorrências por uso mal intencionados dessa tecnologia. Você já deve ter ouvido falar do termo Grey Goo, que descreve um cenário futurístico no qual as máquinas movidas à nanotecnologia se autorreplicam e consomem tudo na Terra. Isso não deve acontecer em um futuro muito distante, mas será teoricamente possível em um futuro quando a nanotecnologia for mais desenvolvida. Em relatório, a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos afirmou que nem todos os efeitos da nanotecnologia são conhecidos e que isso preocupa seus membros. Segundo eles, o risco mais óbvio é que a nanotecnologia seja usada para fabricar armas com um poder bem mais destrutivo do que as armas que conhecemos atualmente. Enquanto isso não acontece, a nanotecnologia também é usada em pró à saúde humana. Em cirurgias menos invasivas, na qual microrobôs são inseridos no corpo humano para destruir células danificadas ou contaminadas por vírus causadores de tumores, e até mesmo para reconstruir células que foram danificadas. Em quinto lugar, supervulcões. Um supervulcão entra em erupção na Terra uma vez a cada 50 mil anos. A força desse fenômeno é tão grande que o fluxo de dióxido de carbono, enxofre e outros gases atmosféricos podem alterar completamente uma região de mais de 1000 km². Esta mistura de elementos resultaria em uma fina camada de ácido sulfúrico, cobrindo todo o globo terrestre, bloqueando a entrada da luz solar. O professor Bill Maguire, diretor do Benfield Hazard Research Center da Universidade College de London, afirma que a localização de um supervulcão e o tempo que os gases podem permanecer na atmosfera determinam o dano geral que ele pode causar.
Segundo o Bill, um supervulcão tem 12 vezes mais chances de ocorrer do que um impacto significativo de meteoros. Há uma chance de 0,15% de que algo assim aconteça em nossas vidas. Um supervulcão pode ocorrer em uma área onde nunca houve uma erupção anterior, como por exemplo, na floresta amazônica. Para nós, o que resta a se fazer é torcer para que nenhum desses gigantes acorde algum dia. O Sol. Pois é, o Sol pode ser nosso melhor amigo, mas também o pior inimigo que alguém poderia ter no universo. E por quê? A resposta é simples. Toda a vida na Terra pode ser destruída por uma erupção solar poderosa o suficiente para destruir a camada de ozônio, assim como todos os fenômenos terrestres atualmente existentes. Além disso, se você ainda não sabe, o planeta seria destruído assim que o Sol morresse. As águas dos oceanos ferveriam, dando fim a todas as formas de vida que já existem. Finalmente, a radiação aumentaria e afetaria drasticamente a paisagem terrestre. Cada ser vivo do planeta é inteiramente dependente das vitaminas presentes na luz solar. Sem essas vitaminas, muitos de nós ficaríamos ainda mais vulneráveis a vírus causadores de doenças infecciosas. Número 3. Buraco Negro. Um buraco negro é uma região do espaço da qual nada, nem mesmo a luz, pode escapar por causa da distorção do espaço-tempo. Apenas a Millennium Falcon de Star Wars seria capaz de escapar de um buraco negro, mas seria possível que um buraco negro engolisse a Terra? Bem, pelo menos teoricamente sim. De acordo com Richard Wilson, professor de física de Harvard, a principal preocupação dos cientistas na época em que um acelerador de partículas estava sendo construído nos laboratórios nacionais de Brookhaven era a possibilidade de um buraco negro se formar como resultado de colisões entre íons. Esse medo não existe hoje. Tornou-se óbvio para Richard Wilson e outros cientistas que um acelerador de partículas não é capaz de produzir um buraco negro. Para nossa sorte, ainda bem. Número 2. Guerra nuclear. A principal ameaça ligada ao uso das armas nucleares é a fuligem liberada na atmosfera após sua explosão. A poeira de uma guerra nuclear, produzindo algo conhecido como inverno nuclear, faria com que o nosso planeta inteiro ficasse completamente seco. Isso impediria a agricultura de existir e resultaria na morte de milhões de pessoas e centenas de animais. Os sobreviventes podem falecer de doenças relacionadas à radiação. Colisão de galáxias. Você já considerou uma mega colisão massiva entre galáxias? Infelizmente, isso irá possivelmente acontecer. Astrônomos renomados preveem que a Via Láctea e a Andrômeda colidirão e destruirão tudo que estiver vivo por aqui. Mas fique tranquilo, este evento possivelmente acontecerá daqui a mais ou menos 3 ou 5 bilhões de anos. Ainda teremos muito o que viver até lá, e você terá muito conteúdo bacana do nosso canal para consumir. Então não deixe de se inscrever em nosso canal e certifique-se de que você ativou o sininho das notificações. Mas e para você? Qual desses eventos citados no vídeo de hoje é bem mais provável de que aconteça algum dia? Conhece algum evento que não citamos hoje? Deixe nos comentários a sua opinião.